Essa família estava sendo observada, mas eles não faziam a menor ideia disso, até que o assassino escolheu o melhor momento para atacar. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Matthew Hoffman nasceu em 1980, filho de Robert e Patricia. Ele cresceu em um bairro tranquilo em Ohio. Seus pais se divorciaram em 1977 e, a partir de então, ele passou a morar com a mãe. Ele foi descrito como um garoto quieto e reservado na escola, com um fascínio incomum pela natureza e pelas árvores. A maioria das pessoas o via como introvertido. Depois do ensino médio, Matthew se formou em eletricidade industrial. Tudo parecia normal, mas à medida que ficava mais velho, as coisas começaram a ficar estranhas. Um antigo vizinho mencionou como Matthew parecia perdido, quase desconectado. Sua personalidade sombria e comportamento estranho dificultavam que ele fizesse amigos. Ele era distante, imprevisível e parecia sempre oscilar entre a realidade e seu próprio mundo. Algo que ficou sem controle com o tempo foi sua obsessão com a natureza. Matthew adorava dormir ao ar livre. Não era um típico acampamento com barraca e equipamentos, mas apenas ele, um saco de dormir e o ar livre. Um amigo próximo revelou que certa vez, antes de Matthew comprar sua própria casa, ele chegou a acampar na floresta por 2 meses inteiros. Em 2000, Matthew mudou-se para uma cidade no Colorado, onde morava sua avó. Ele conseguiu um emprego como auxiliar de encanador, e tudo parecia normal na sua vida nesse momento. Ele tinha um emprego, ganhava seu próprio dinheiro, fazia suas coisas. Seu chefe disse que ele era um jovem quieto, mas que não era algo preocupante. Na época, Matthew morava em um hotel decadente, cheio de inquilinos de baixa renda e viajantes de passagem. Um dia, enquanto trabalhava na instalação de um triturador de lixo em um apartamento vazio, Matthew descobriu que o proprietário morava em outra cidade e não voltaria tão cedo. Foi logo que surgiu a ideia. Por que não morar lá? Logo depois ele se sentiu em casa, dormindo na cama do dono, assistindo TV e até relaxando na jacuzzi. Aquele local era como seu refúgio pessoal, até a paranoia se instalar. Ele temia deixar impressões digitais ou qualquer evidência de sua presença. Então ele decidiu que o certo seria queimar todo o local. Em uma madrugada, munido de 2 latas de gasolina, Matthew incendiou o prédio inteiro. Ninguém ficou ferido, mas os moradores precisaram fugir no meio da madrugada. Não demorou muito para que percebessem que não foi um incêndio acidental. Quando os policiais revistaram sua casa, descobriram algo inesperado. Uma grande placa de madeira roubada de uma loja local, avaliada em cerca de $5.000. Matthew foi preso logo depois disso, e durante o interrogatório, confessou não apenas ter roubado a placa, mas também ter provocado o incêndio. Ele recebeu uma pena de 8 anos de prisão, embora tenha sido solto 6 anos após bom comportamento. Dentro da prisão, Matthew mantinha-se discreto. Os detentos o descreviam como apenas mais um sujeito que cometeu um erro estúpido. Ninguém o via como uma pessoa perigosa. Após sua libertação da prisão em 2007, Matthew Hoffman foi morar com sua mãe por um tempo. Em 2009, as coisas pareciam estar melhorando. Ele comprou uma casa, começou a socializar mais e até começou um relacionamento. Essa sua namorada tinha um filho de um outro relacionamento e os dois foram morar com o Matthew na casa dele e tudo parecia muito bem, parecia que a vida do Matthew estava muito estável e que ele tinha deixado esses seus problemas no passado. Mas quando o verão de 2010 chegou ao fim, algo mudou. Dana, uma de suas vizinhas, percebeu que a personalidade amigável e sociável de Matthew começou a desaparecer. Ele se tornou distante, retraído e sua namorada não estava mais tão presente. Um dia, a filha de Dana mencionou que quando Matthew a levou para casa, depois do cinema, ele pegou um caminho incomum e isolado que lhe deu uma sensação muito ruim. Isso foi suficiente para Dana. Ela cortou relações e proibiu seus filhos de chegarem perto da casa dele. Pouco tempo depois, a namorada de Matthew foi embora com o filho, e para piorar a situação, ele perdeu o emprego devido ao baixo desempenho.
Seus colegas o descreveram como estranho e disseram que não queriam alguém como ele representando a empresa. No final de outubro de 2010, as coisas pioraram ainda mais. Ele parou de pagar suas contas de luz e passou a morar em uma casa escura e congelante devido ao inverno rigoroso. Seu comportamento ficou ainda mais bizarro. Ele começou a instalar armadilhas para esquilos no quintal e até subia em árvores só para observar as pessoas. No dia em que sua ex-namorada foi buscar os seus pertences, ocorreu uma discussão violenta e Matthew a agarrou pelo pescoço e começou a estrangular. Ela foi até a polícia, mas não quis prestar queixa. Algumas semanas depois daquele incidente, a mente de Matthew já estava decidida a algo muito mais sinistro. Ele estava observando uma casa próxima, a casa de Tina Herman, mãe de 2 filhos. Ele percebeu que a porta da garagem não fechava direito e a casa ficava em uma área tranquila e isolada. Tina, descrita por aqueles que a conheciam como gentil e atenciosa, tinha 2 filhos, Sarah e Cody. Seu ex-marido Larry sempre a elogiou, mesmo após o divórcio, chamando-a de uma mulher incrível que todos amavam. Após a separação, eles dividiram a guarda dos filhos, mas quando Larry teve que se mudar para longe por motivos de trabalho, Tina assumiu a guarda total. Na época, Tina morava com seu namorado de longa data, Greg Borgers, embora estivesse em um processo de separação amigável. Eles ainda dividiam a casa até que Tina encontrasse um novo lugar para ela e as crianças. A casa de Tina Herman era tudo o que ela sempre quis, tranquila e bem em frente a uma floresta. Ela adorava e acreditava que era o lugar perfeito para criar seus filhos. Seus vizinhos eram simpáticos, especialmente Stephanie Sprang, que morava a poucas casas de distância. Elas eram melhores amigas e eram inseparáveis. Estavam sempre juntas, rindo e compartilhando suas vidas. Na noite de 9 de novembro de 2010, escondido na floresta, em frente à casa de Tina, estava Matthew Hoffman. Munido com um saco de dormir, alguns lanches e uma garrafa de água, ele estava observando tudo escondido no escuro. Ele estava vigiando a casa há semanas, sabendo que Greg, o namorado de Tina, tinha saído para o trabalho às 3 horas da manhã e só voltaria mais tarde. Logo em seguida, ele decidiu agir. Passando pela porta da garagem, Matthew entrou na casa e começou a caminhar. Ele não roubou nada, apenas mexeu nas coisas. Logo, ele percebeu que Tina estava na cozinha tirando algumas compras das sacolas. Segurando uma faca, ele a atacou. Segundo Matthew, ele nunca teve a intenção de machucar ninguém. Ele alegou ter entrado em pânico quando viu Tina. Ele a agrediu várias vezes, mas ela reagiu. Stephanie Sprang, a melhor amiga de Tina, entrou inesperadamente pela porta e gritou diante da cena de horror. Matthew tentou atacar Tina primeiro, esfregando-a 2 vezes nas costas antes de se virar para Stephanie. Apesar das tentativas dela de se defender, ele acertou seu coração e a matou. Com as 2 mulheres mortas, Matthew vagou sem rumo pela casa, atordoado com o que havia feito. O cachorro da família estava muito agitado, latindo, sem entender toda aquela situação, e aquilo o estava irritando. Então, ele também tirou a vida do cachorro da família e ficou muitas horas dentro da casa, até que os filhos de Tina, o Cody e a Sarah, voltaram da escola. E foi nesse momento que ele percebeu que tinha um grande problema. Ao entrarem na casa, estranhamente silenciosa, notaram que algo estava errado. O silêncio perturbador os encheu de pavor. Então Matthew apareceu, com uma faca na mão. Cody tentou correr, disparando para a porta da frente, mas Matthew alcançou e escapou na nuca, tirando sua vida instantaneamente. Sarah, em pânico, fugiu para o quarto e se escondeu. Mas Matthew a encontrou. Mas ele não a matou. Em vez disso, amarrou-a, cobriu sua cabeça com uma fronha e a arrastou para a cozinha. Horas se passaram. Então Matthew colocou Sarah e vários sacos de lixo pesados no jipe de Stephanie. Sarah não sabia o que havia dentro, mas havia muitos deles. Isso fez seu estômago revirar. Ela não sabia naquele momento, mas estava junto com os restos mortais de sua família. Ele dirigiu por um tempo, parando em um local desconhecido. Depois, ele a tirou do carro de Stephanie e a colocou em seu próprio carro e foi para casa. Matthew primeiro manteve Sarah em seu banheiro. As paredes estavam cobertas de desenhos bizarros, incluindo um rosto pintado na torneira. Mas o que mais chamava a atenção eram centenas de sacos de folhas empilhados por toda parte. Quando Sarah perguntou o porquê daquilo, Matthew simplesmente respondeu: para isolamento.
Sarah sabia que não poderia deixá-lo nervoso, então ela até elogiou os desenhos estranhos na parede, na esperança de evitar que ele a machucasse. Matthew a amarrou e a deixou no chão frio, avisando que se ela tentasse escapar, alguém lá fora estaria observando e a mataria. Aterrorizada, ela obedeceu. Por fim, ele a levou para o porão, onde improvisou uma cama com folhas e cobertores. Sarah passou a maior parte do tempo dormindo. Já Matthew, por outro lado, de vez em quando descia e apenas encarava sem dizer uma palavra. Depois ia embora, como se nada tivesse acontecido. Matthew se convenceu de que Sarah gostava de ficar com ele. Mas é óbvio que isso não era verdade. Uma vez ele deu para ela cereal velho junto com leite estragado, e também ele não deixava ela usar o banheiro nem para tomar banho ou fazer suas necessidades. Durante esse período em que ela ficou dentro do porão, ela foi abusada sexualmente algumas vezes. Enquanto isso, amigos e familiares de Tina perceberam que havia alguma coisa muito errada. Quando Tina não apareceu para trabalhar nem atendeu o telefone, seu chefe ficou preocupado. No dia 11 de novembro, mais uma vez, a Tina não apareceu para trabalhar. Então seu chefe decidiu ir até a casa dela e quando ele chegou por lá, bateu na porta, mas ninguém atendeu. Ele conseguiu olhar através de uma das janelas e viu muito sangue no chão. Então ele ficou desesperado e chamou a polícia. Quando a polícia entrou na casa, depararam-se com uma cena macabra. Havia sangue por toda parte na sala de estar, no quarto principal e no quarto de Sarah. O banheiro era o pior lugar da casa. Parecia que alguém tinha tentado limpar, mas o serviço ficou pela metade. Pegadas manchavam o chão ensanguentado e um par de luvas de borracha usadas estava jogado na pia. Então, na garagem, eles encontraram o Jeep de Stephanie, com o interior respingado de sangue. Os investigadores rapidamente perceberam que o Jeep foi usado para transportar os corpos e depois retornado à cena do crime. Um detalhe que tornou as ações de Matthew ainda mais perturbadoras. Agora Tina, Stephanie, Sarah e Cody foram oficialmente declarados desaparecidos. A busca se intensificou, mas com tanto sangue na casa, a polícia acreditava no pior. Apesar da cena do crime horrível, uma pequena pista na garagem deu aos investigadores esperança. Uma pequena pegada. A polícia conseguiu confirmar que era de Sarah, que estava com 13 anos. No dia seguinte, o carro de Tina foi encontrado abandonado perto de uma faculdade. Dentro do porta-malas havia 2 galões de gasolina vazio. Perto dali, os policiais avistaram um homem suspeito sentado em seu carro. Quando questionado, ele apresentou sua carteira de motorista. Matthew Hoffman. Ele alegou estar esperando sua namorada, alguém chamada Sarah. Mas quando a polícia perguntou seu sobrenome, ele hesitou. Matthew havia deixado o carro de Tina naquele local depois que ele estragou. Seu plano era voltar à casa de Tina e incendiá-la, apagando todas as evidências do crime. Quando a polícia o encontrou, ele tinha acabado de comprar mais gasolina para executar seu plano. Como a polícia não tinha nada para prendê-lo, ele voltou para sua casa e fez uma grande fogueira no quintal, queimando as roupas e os sapatos que havia usado durante os assassinatos. À medida que a investigação prosseguia, a polícia recuperou imagens de segurança de uma loja próxima. O vídeo mostrava Matthew comprando luvas, fita adesiva e uma faca de caça, apenas uma semana antes dos assassinatos. Com evidências crescentes, as autoridades não perderam tempo. Conseguiram um mandado de busca e invadiram a casa de Matthew. Lá dentro, encontraram dormindo no sofá e rapidamente o prenderam. Mas o que descobriram dentro da casa deixou até mesmo os policiais mais experientes sem palavras. Em um dos cômodos, o chão estava coberto por 1 metro de folhas. Uma visão assustadora que desconcentrou a polícia. Inicialmente eles temeram que houvesse corpos enterrados ali, mas depois de vasculhar a enorme pilha, não encontraram nada. As paredes estavam forradas com fileiras e mais fileiras de sacos de folhas, alguns até pendurados no teto. O banheiro estava coberto com 110 sacos de folhas, a tentativa bizarra de Matthew de isolamento. No porão, os policiais finalmente encontraram Sarah Maynard. Ela estava amarrada com um saco de lixo sobre seu corpo, como se fosse um cobertor improvisado. Suas roupas estavam molhadas da cintura para baixo. A princípio, Matthew se recusou a falar. Ele ficou sentado em silêncio. Após 2 dias de interrogatório, ele finalmente falou, mas com um pedido. Queria escrever sua confissão e, em troca, pediu que a polícia o deixasse escapar para que pudessem atirar nele durante a fuga.
É claro que esse pedido foi negado. Dias depois, ele ameaçou suicídio na prisão, alegando que não conseguiria viver com o que havia feito e não queria passar a vida sob efeito de medicamentos pesados ou atrás das grades. Ele se autodenominou um monstro. Por fim, Matthew cedeu e forneceu à polícia um detalhe crucial: a localização dos corpos. Ele revelou que havia escondido Tina, Stephanie e Cody dentro de uma árvore oca de 18 metros de profundidade em uma reserva natural próxima. Seguindo as instruções de Matthew, os investigadores encontraram a árvore em uma área remota, perto de Yonge Street. Os corpos estavam dentro da árvore e foram embrulhados em sacos de lixo. Em 2011, após suas confissões assustadoras, Matthew forneceu à sua equipe jurídica todos os detalhes horripilantes de seus crimes. Com a orientação deles, ele se declarou culpado e foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Até hoje, ninguém sabe o verdadeiro motivo das ações de Matthew. Seus advogados de defesa tentaram enquadrar o caso como um roubo fracassado, mas as evidências contaram uma história muito diferente. Uma história de planejamento. Foi revelado que o ex-marido de Stephanie já havia trabalhado na casa de Matthew antes, com Stephanie o auxiliando. Isso sugeria que Matthew talvez tivesse algum nível de familiaridade com suas vítimas muito antes do crime acontecer. Apesar de tudo isso, Matthew continuou insistindo que tudo não passou de um roubo aleatório que deu errado. Em meio a tudo isso, Sarah sobreviveu. Após o resgate, ela ficou traumatizada, tanto física quanto emocionalmente. Ela passou por extensa terapia e aconselhamento psicológico para se recuperar da experiência devastadora. Ao retornar para sua família, Sarah começou lentamente a reconstruir sua vida. As cicatrizes daquela experiência terrível permaneceram com ela, mas com o tempo e apoio, ela gradualmente recuperou suas forças. Anos depois, ela escreveu um livro intitulado A Menina nas Folhas, que detalha os eventos aterrorizantes e lança luz sobre sua experiência angustiante. O livro se aprofunda nos detalhes arrepiantes de seu sequestro e sobrevivência, oferecendo um relato em primeira mão dos horrores que ela suportou. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, muito terrível mesmo. A gente viu que foi tudo planejado, que ele estava observando essa família já há algum tempo. A gente viu que ele tinha sérios problemas e também essa questão das árvores e essas folhas é algo que deixa esse crime ainda pior. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.